Senhor presidente, vereadores e vereadoras dessa casa, público presente aqui nas galerias, pessoal técnico da Câmara, que sempre está aí nos dando suporte. Esse requerimento ele é especial para nós. Ele é um requerimento onde nós, enquanto mandato, reconhecemos e damos voto de aplauso, doutora Flávia, e congratulações. Eu disse bem devagarinho essa palavra, porque às vezes engasga ela. Congratulações. A clínica evolutiva, pelos relevantes serviços prestados às crianças e adolescentes neurodivergentes, bem como pelo acolhimento e o apoio oferecido às suas famílias e cuidadoras, especialmente às mães atípicas. Nós estivemos lá com um mandato para participarmos de um reconhecimento daquele espaço, bem como de uma matéria que foi feita pela Rede Globo, e ficamos maravilhados com o trabalho feito pela clínica evolutiva, que, vale salientar, ainda nova, mas tem compromisso com as famílias. Nós encontramos ali mães, vereador Carlos Muniz, que estavam com os seus filhos para fazerem as terapias. O sonho de toda mãe que tem um filho dentro do transtorno do espectro autista, que está dentro dessa neurodivergência, é ter esse apoio. É ter o seu filho fazendo terapias. Mas é claro que a gente não deixou de perceber que ali as mães, esperando seus filhos, compartilhavam de muitas dores. E nós ouvimos relatos tristes, relatos de adoecimento mental, e a gente não pode deixar de destacar aqui nesse mês, que é o Setembro Amarelo, que é um mês da campanha em prevenção ao suicídio e ao autolesão. A gente sabe que tem crescido muito, mas o adoecimento das mães atípicas, doutora Flávia Nadege, é crescente, assusta, e a gente precisa pensar em políticas públicas de acolhimento. E nessa clínica, há todo o envolvimento dos profissionais em acolher os filhos, fazer as terapias e também deixar essas mães, naquele momento de espera, também acolhidas. E foi isso que me impactou. As mães ali se reúnem, tem um café, tem troca de experiências, desabafos, choros, angústias compartilhadas. E a gente pensa que não, mas isso faz muito bem. Mas não pode ficar só nisso. Compartilhar é importante, chorar as dores faz muito bem. Dizer o que está sentindo, como a gente ouviu de uma mãe de 2 crianças, largando de um plantão da saúde, pegou os filhos em casa, 3, 2 dentro do espectro autista, e levou para fazer. Eu vou esperar os meus colegas, companheiros de trabalho, acalmarem seus hormônios e respeitarem a fala da professora Ana Lúcia. Obrigada. É porque no Setembro Amarelo, que é prevenção à depressão, que é importante, eu estou falando disso, das mães atípicas, eu como mãe, eu costumo dizer que eu não adoeço. Né? Eu defendo a minha saúde mental, cobrando o respeito do outro. Muito obrigada. Então, essa mãe, em lágrimas, contava para a gente das dores e da luta que era ter 2 crianças, um 3º filho, dentro do transtorno, e ela ainda profissional de saúde. Naquele dia, ela largava de um plantão. E pela manhã, ela já largava e catava as 2 crianças, levava a 3ª com ela, porque quando ela saísse de lá meio-dia, ela ia levar o outro para a escola. E sabe o que mais me marcou? E tudo isso que ela contou, para além da falta de políticas públicas, que a gente precisa pensar nisso urgente, a gente precisa ter os CAPs funcionando para acolher essas mães, a gente precisa ter locais para fazerem as terapias, e, ao mesmo tempo, essas mães precisam de acolhimento, de chegar nesse local e também serem ouvidas, terem ocupações para elas, sejam cursos, sejam terapias também. Ela disse, hoje eu só vou dormir às 23 horas. Ela já disse isso em lágrimas, ela já está adoecida. E aquilo me impactou porque o sono compromete a saúde mental dessa mãe, a qualidade do serviço que ela presta enquanto profissional da saúde e, ao mesmo tempo, a assistência que ela precisa dar aos filhos dela. Então, esse voto de aplauso fala sobre espaços como a clínica evolutiva, que tem ali um corpo de profissionais, e, é claro, tem crianças ali atendidas por decisão judicial, porque é uma batalha. Tem crianças ali que têm um plano de saúde e pode ser acolhida,
mas também tem inúmeras crianças na fila de espera, vereador Luiz Eustáquio. Eu ouço com atenção a parte de Vossa Excelência. Vereadora, o tema que você traz a essa tribuna hoje, ele é muito importante. Primeiro que eu quero agradecer aos vereadores, você veio de amarelo hoje, né? Veio de amarelo e trouxe, todo mundo ganhou aqui, ganhamos aqui uma fitinha amarela, porque ela trata de pessoas que terminam adoecendo a partir da depressão da mente e muitas vezes tenta contra a sua própria vida e, infelizmente, algumas conseguem. E aí, esse mês é um mês de prevenção ao suicídio. E é importante a gente poder falar sobre isso. Mas quando a vereadora... E poder lutar contra isso. E isso tem uma questão emocional, tem uma questão do cuidado que precisa ter. E nós que estamos aqui como vereadores, precisamos estar sempre imbuídos exatamente dessa luta, como você aí na tribuna, vereadora Ana Lúcia, está trazendo esse tema. Porém, quando você fala das crianças, mães adoecidas, mães de crianças que têm o espectro autista, que precisam de cuidado, essa semana eu tive a oportunidade semana passada, eu tive a oportunidade, na última sexta-feira, de ter uma reunião com a secretária de Educação, exatamente para tratar desse tema. Eu levei ali 3 mães, uma que é a presidente do Movic, né, uma que ela é, inclusive, conselheira tutelar, né, e ela é também uma mãe atípica, mãe de criança com aspecto autista, que é a Nessi. Uhum. E com ela mais 2 mães, vereadora. E elas colocavam exatamente essas questões para a secretária de Saúde, colocando da importância do acolhimento e também do fortalecimento da rede para essas crianças. E também, no sentido também da saúde da mãe, que a mãe pudesse participar, inclusive, da formação que precisava dar aos professores e também para as mães, para poderem suportar e aprender e entender e até ajudar os professores a compreender seus filhos. Você traz esse tema aqui, vereadora e professora, você traz esse tema aqui, e esse tema realmente é altamente importante, porque só quem vive é que sabe a luta que está passando, a luta do dia a dia. E você traz aqui um relato. Outro dia que eu estava aqui e chegou uma criança ali junto do meu gabinete com aspecto autista. E junto do meu gabinete eu de SIDA também, o gabinete ali. E o vereador Eduardo Moura foi conversar com ela. Essa criança, já não era mais uma criança, ele já tinha entre 17 e 18 anos, foi até a casa da mãe, chegou lá, a mãe também era uma pessoa que tinha aspecto autista, e o filho estava na rua. Então, essas são coisas dessa natureza que a gente precisa fazer. Obrigada, vereador Luiz Eustáquio, importante os seus registros. Então, a gente fala da clínica evolutiva, que nasce no sonho de fazer diferente, inaugurada oficialmente em 6 de janeiro de 2025, uma história recente, mas com profissionais muito competentes, imbuídos de muito compromisso e muita responsabilidade. A pessoa responsável, Gabriela Hernanda, é uma psicóloga, abraçou o autismo e conseguiu trilhar aí uma caminhada de apoio e fortalecimento a famílias atípicas. É claro, a clínica tem como visão caminhar lado a lado de cada paciente, das famílias, promover saúde plena, saudável, apegada a valores como empatia, compreensão, respeito às individualidades, à diversidade e compromisso com a inclusão social e escolar. Eu vou encerrar minhas palavras dizendo que, se é possível, entidades como a Clínica Evolutiva surgir com profissionais para dar suporte a essas famílias, o poder público precisa pensar urgentemente em traçar políticas públicas que façam esse acolhimento. Recentemente, uma mãe não resistiu. Diante de tantas lutas, tirou a própria vida. Como ficou esse filho, essa criança? Doeu muito em mim, e eu tenho certeza que vai doer muito mais dessa criança que ficou sem a mãe. Então, eu registro aqui esse requerimento, peço os votos dos meus colegas e também convido a todos. No dia 16 de outubro de 2025, nós iremos fazer uma reunião pública para falar
exatamente dessas mães. O tema é: vamos cuidar de quem cuida. Políticas públicas de suporte e atendimento às mães atípicas. Eu conto com a presença de todos para que a gente possa dar as nossas contribuições e sairmos daqui como Casa Legislativa que pensa em quem precisa de ajuda. Saúde mental não é brincadeira, é silenciosa, é socorro e, na maioria das vezes, você nem percebe, está do teu lado. Por isso que a campanha desse lado diz: busque ajuda. E se você está próximo, percebe sinais de diferença, peça, ofereça ajuda, seja suporte, não seja o dedo que acusa e que diz que é besteira ou, entre aspas, frescura. Muito obrigada.